vezes que eu coloquei a idade como apenas um número na minha vida e que me coloquei na condição de uma eterna aprendiz, isso fez muita diferença na minha vida. Meu nome é Mari, eu estou morando em Sydney, Austrália, e fui convidada por Renata para falar um pouco sobre a minha experiência com intercâmbio e com o estudo da língua inglesa. Eu sempre fui muito sonhadora, né? Mas tinha algumas coisas que eu colocava algumas limitações para mim, como, por exemplo, aprender inglês. Fiz um trabalho na minha mente para aprender a gostar do inglês, porque quando você não gosta, é muito difícil você aprender. E depois eu vi que era hora de fazer o intercâmbio. Foi quando eu escolhi Toronto, no Canadá. Fui morrendo de medo, claro. Eu tenho um lema comigo: morra de medo, mas vá. Porque eu morria de medo de ir. Morria, tinha horas que eu sentia vontade de desistir e tal. E aí eu fui com medo mesmo. Fui sozinha, não foi fácil. Fiquei numa host family. Eu fui dentro do padrão, eu disse, não, eu quero ter a experiência realmente do intercâmbio, porque eu não pude ter isso antes. Então, agora era a hora de eu vivenciar esse processo. Tive sorte porque dentro da escola tinha uma turma que era só alunos acima de 30 anos. Isso favoreceu um pouco a minha experiência. Depois de passado aquelas semaninhas iniciais, assim, que você tem que saber o caminho, é muito difícil, porque eu sou muito desorientada com relação à direção. E tinha horas que eu me perdia, e aí eu tinha que perguntar as coisas em inglês, e aí as pessoas respondiam, eu não entendia. É desafiador, mas assim, isso faz parte do processo, né? Então, eu tive que passar por tudo isso. Naquela época que eu fui, não, o celular, o GPS não era tão acessível quanto hoje, e aí eu tinha que ser na base de perguntar mesmo, né? Onde fica isso, onde fica aquilo. E depois, assim, foi tão maravilhoso que tinha dias que eu saía na rua, assim, era aquela sensação de liberdade. Eu me ajudava também, né, no processo, porque tem gente que assiste filme, ouve música, essas coisas para mim não funcionavam muito. Então eu preferi fazer algo que realmente me instigasse, que me estimulasse a continuar fazendo. E aí eu fui para um site de relacionamento. Conversava muito com pessoas em inglês e isso me ajudava muito. É tanto que hoje meu inglês escrito é muito melhor do que o falado. Por quê? Porque eu praticava muito. Então eu já tinha frases que eu já escrevia assim com muita segurança. Porque de tanto eu escrever aquilo, acabava ficando seguro. Porque língua é isso, é prática. Então eu achei que o site de relacionamento ajudou muito também nisso. E aí, depois a pessoa ligava para mim, e a gente ficava conversando, aí eu explicava, dizia, olha, meu inglês não é muito bom e tal. Eu disse, não se preocupe não, eu vou falar devagar. No começo até que falar, depois acabava falando normal, mas eu, opa, tá falando rápido demais. E a pessoa tinha interesse em me entender, então isso me ajudava. Agora, isso é uma estratégia boa para quem é livre. No momento, eu estava sozinha, não tinha ninguém, então, para mim, estava perfeito. Mas se a pessoa tem alguém, não é um caminho muito viável, porque você pode se envolver com a pessoa e dar problema. Quando eu estava lá em Toronto, eu fui muito focada, porque eu fui para passar 3 meses. Eu tentei aproveitar ao máximo, estudei, fiz um intensivão, estudava de manhã e de tarde, e eu tinha comigo também outra regra básica, só falar em inglês. Porque quando você vai para passar muito tempo, não, tudo bem, você pode até relaxar com relação a isso. Mas se você vai para passar só 3 meses, foca no inglês e não fala português. Então, até com as pessoas, os brasileiros que estavam lá na minha turma, eu só falava inglês. E aí, assim, o pessoal da minha turma já sabia. Às vezes ia almoçar comigo, aí a pessoa dizia, não se preocupe, eu só vou falar inglês. E eu dizia para ela, eu só vou falar inglês. Então, assim, tinha horas que era um parto, porque assim, a dificuldade inicial era muito grande para você travar um diálogo com a pessoa e tal. Era muito difícil. Mas eu disse, não, mas eu tenho que fazer isso. Porque vai ser difícil no começo, mas depois isso vai fluir. Se você não passar por esse processo, como é que você vai chegar no outro?
Então, eu só falava inglês. Então, assim, quando as pessoas me chamavam para fazer alguma coisa, elas já diziam, mas não se preocupe, a gente só vai falar inglês. Depois dos 3 meses, eu senti que aquilo deu uma boa melhorada no meu inglês. E aquilo me estimulou, né? Não, é possível, eu posso me comunicar. E, assim, fiquei muito feliz com o resultado. E, assim, foi a experiência, uma experiência maravilhosa. E ainda fui premiada, porque os 3 últimos dias que eu passei lá em Toronto, tinha começado o inverno. Então, os 3 últimos dias, assim, eu cheguei a ver neve caindo. Então, assim, foi maravilhoso, maravilhoso. Aquela neve caindo, e eu fui pra rua, assim, pra sentir e tal, aquelas coisas que eu só tinha visto em filme. Porque eu já tinha visto neve no chão, já esquiei na neve e tal, mas a neve caindo, assim, aquela coisa mágica, eu só tinha visto em filme. Então, para mim, foi um prêmio, né? Agora, depois eu cheguei à conclusão de que é bom mesmo você ver a neve de dentro de casa, na janela de vidro, com o aquecedor ligado. Essa é a melhor forma, porque, assim, realmente, neve para mim é demais. Eu gosto de frio, mas não tanto. Depois do sucesso do primeiro intercâmbio, é lógico que eu já comecei a pensar no segundo, né? E 2 anos depois, eu decidi fazer um outro intercâmbio em Londres, na Inglaterra. E aí teve uma menina que estudava comigo, e estudava inglês comigo na época, e ela disse, não, eu vou contigo. Eu disse, tá, vamos. Então, mas ela estudava e ela fazia faculdade, e ela só podia ir nas férias. E aí pegou a autoestação de lá. E aí foi uma tragédia para mim, porque tudo ficou mais difícil nesse período. Muita gente nas ruas, tudo muito cheio, o metrô cheio, muito calor. Foi infernal. A cidade não é preparada, pelo menos naquela época, não sei hoje, né? Não era preparada para calor, né? Era preparada para o frio. Então, assim, era tudo muito sufocante para mim aquilo. Eu não curti. E aí, a escola também, eu peguei uma escola muito ruim. A escola trocava de professores toda semana. E aí chegou um ponto que aí eu juntei a turma e vamos reclamar lá, porque isso não está certo, a gente não tem continuidade no estudo, sempre vem alguém novo e é como se estivesse começando de novo. E a última semana eu nem fui mais, porque eu vi que aquilo ali não estava me acrescentando muito. No geral, foi um desastre esse intercâmbio, porque a host family também não era muito boa. Ela era muito, muito, muito complicada, assim, implicava com tudo, reclamava, assim, se, por exemplo, acabou o açúcar, a gente falasse que acabou o açúcar, ela ficava com raiva, começava a reclamar, dizendo que a gente estava comendo muito açúcar. E ficava aquela reclamação, assim, sem muito sentido, né? Ela disse que a gente só podia tomar um banho num calor infernal, no verão, e a gente só podia tomar um banho. Tá, tudo bem, se é a regra eu cumpro, tudo bem, eu ia fazer o quê, né? Eu estava na casa dela, eu tomo um banho, mas eu escolhi o meu horário de tomar banho e ela não concordou. Ela queria que eu tomasse banho no horário que fosse conveniente para ela. Então, assim, aquilo também me descompensou. Eu digo, não, eu vou ter que trocar. Foi um período curto, em torno de 40 dias o intercâmbio. Estava programado para 40 dias, que foi menos, porque eu desisti. E ainda assim, eu ainda tive que trocar de casa. Foi horrível. E aí, as 2 últimas semanas, uma eu já ia viajar, e juntei com mais uma que eu desisti e fiz uma viagem lá pela Alemanha, tal, República Tcheca, tal. Foi o que salvou meu intercâmbio, foi essa viagem, porque aí eu fui só, porque a minha amiga desistiu e eu acabei indo sozinha, que não foi muito legal, mas tudo bem, eu fui, curti a viagem, foi maravilhosa, tal. Mas na volta deu um problema na conexão, o avião atrasou, teve algum problema lá, que passou horas e horas sem decolar. E aí foi um desastre, né? Porque assim, ficou aquele problema que todo mundo sabe, quando se perde voo, o que é que acontece. E eles acabaram me jogando lá no hotel tarde da noite. Eu só tinha umas 3 ou 4 horas para dormir, eu fiquei com medo de perder a hora. Quando eu chego em Londres, quase não consigo entrar, porque eu não tinha mais registro para a escola, porque já tinha terminado meu intercâmbio. Eu não tinha hotel reservado, eu não tinha nada. Então, quando eu cheguei no aeroporto, ficou aquela situação, o que você vai fazer aqui? Porque, assim, o meu voo ia ser muito tarde, eu tinha horas e horas, né, em Londres. Sabe quando você acampa dentro do aeroporto? Pronto. Foi assim que eu me senti. Então, essa foi a minha história em Londres. Assim, não foi nada favorável. Fiz o balanço. O que foi que eu aprendi em inglês? Nada.
Assim, tudo bem que eu pratiquei, eu tive que resolver vários perrengues em inglês, e isso tem um peso, mas assim, em termos de estudar mesmo, tal, na escola, isso não fez muita diferença para mim, porque o curso ficou meio muito comprometido. Então, esse foi o meu segundo intercâmbio. E agora, nesse último, eu disse, não, eu quero fazer um intercâmbio de longa duração, que eu possa realmente aprender a me comunicar na língua inglesa. No começo, eu pensei assim, passar 3 meses. Eu fiquei em dúvida entre Sydney e Melbourne. Só que, depois de 3 meses, eu vi que não ia ser muito viável. A logística ia ser muito complicada para fazer isso. E eu tinha muito o que fazer ainda aqui em Sydney. Então eu acabei desistindo de Melbourne e fiquei em Sydney e estou em Sydney até hoje. Já fez 3 anos que eu estou aqui. Eu passei 2 anos estudando inglês. E depois eu renovei meu visto para mais tempo. Eu fiz um curso para ser professora de yoga. Terminei o curso de 1 ano. Eu ia fazer o diploma, fiz o certificado, ia fazer o diploma de yoga, mas aí eu desisti, porque eu queria uma coisa mais suave, né? Porque o curso de yoga era presencial e tal, então tinha todo um processo. Agora eu estou fazendo social media marketing. Com relação ao intercâmbio aqui na Austrália, foi difícil. Ainda está sendo, né? Porque aqui, uma das maiores dificuldades que eu tenho é de entender o inglês do australiano. Porque quando a pessoa não é daqui, tudo bem, fica mais fácil. Mas quando é um australiano falando, é um desafio. Porque quem está aqui sabe quanto é difícil de entender. Então, até hoje, eu tenho dificuldade. Eu falo, mas assim, quando a pessoa responde ou diz alguma coisa, se for um australiano, eu vou ter que prestar muita atenção, porque eu não tenho muita dificuldade. E assim, aqui também eu tive muita dificuldade na parte da orientação, né? De pegar trem, de saber para onde você vai, saber voltar e tal. Mas eu vim com uma amiga também, e aí assim, a gente se ajudou muito. E nessa parte de orientação, como ela é mais orientada na parte externa e eu sou mais orientada na parte interna, em ambiente interno. Eu sou mais orientada do que ela. Então a gente se ajudava. Com relação à moradia aqui, o processo é pesado. Eu fico assustada com o preço que se paga aqui por um quarto, por exemplo, por um simples apartamento. É muito caro. Então, assim, isso tem um peso muito grande. Logo quando eu cheguei aqui, eu fiquei numa host family também, tal. Tava cômodo para mim, porque eu tinha um quarto só para mim, tal, mas era muito longe, então eu precisei mudar um pouco. Eu fui morar mais próximo da escola e aí fui dividir, né? Fui dividir apartamento não, casa com outras pessoas. Eu tive algumas experiências muito boas, assim, morei com pessoas maravilhosas, assim, que assim, a gente vira meio que família, né? Então, assim, é muito bom quando você pega uma turma boa. Teve uma turma que eu peguei que até hoje eles são meus amigos, a gente se encontra sempre e tal, e assim, adoro eles. Mas eu tive também algumas experiências, assim, meio não muito positivas, morando com outros grupos. Pessoas que não interagiam, pessoas que não são muito limpas. Tive várias experiências, mas eu acho que isso faz parte do processo. Eu acho que isso é um aprendizado, né? E hoje eu valorizo muito mais o meu cantinho, porque eu sei o quanto é difícil, né? Você achar um lugar para você e tal, e ter sua paz. Em relação à comida aqui, comer fora é caro, né? Muito caro, mas supermercado aqui, eu não acho muito caro, tirando alguns itens específicos. Em geral, você pode fazer uma boa compra no supermercado sem pagar horrores. O supermercado é uma coisa aqui que não assusta, sabe? Apesar de que, para mim, como o meu dinheiro vem do Brasil, isso fica muito difícil. Mas para quem ganha, quem trabalha aqui, supermercados aqui não é caro. Com relação a trabalho, eu nunca. Quando eu vim para cá, eu vim pensando em trabalhar. Uma das coisas que eu queria ter era uma experiência de trabalho. Mas eu acabei apenas trabalhando, tendo uma experiência como voluntária, como fotógrafa voluntária. É uma experiência boa quando você trabalha, acho que até ajuda no inglês.
que essa era a minha intenção também, de me ajudar com o inglês. Mas eu estou em outro momento da minha vida. Fazer esse sacrifício agora, para mim, eu vi que ia ficar muito pesado. Então, eu preferi ficar de fora dessa parte por enquanto, né? Assim, pode ser até que depois, um dia eu resolva fazer, mas por enquanto eu estou conseguindo me segurar sem trabalhar. O que mais me motiva a continuar é eu ver ver o meu progresso, é ver que eu estou conseguindo. Eu estou conseguindo me comunicar, o meu objetivo está sendo alcançado, então isso me faz querer continuar. O que é mais difícil, assim, quando você está nessa faixa de idade que eu estou para fazer o intercâmbio, eu acho que o mais difícil é você se colocar assim como uma iniciante, quando na realidade você não é iniciante mais, né? Mas é um recomeço. Hoje tem horas que assim eu digo, poxa, por que tanto sacrifício? Por que isso tudo? Porque antes eu não questionava, eu simplesmente ia. Agora eu já questiono, você tem a maturidade. Mas aí é que tá, você, assim, se por um lado é mais difícil, por outro é mais fácil, porque você pensa mais, você analisa mais, você já viveu muito, então você tem como é que eu diria? Você tem mais referencial, né? E aí o que era para ficar difícil acaba ficando, né, facilitando para você. Se eu voltasse no tempo lá, né, quando eu quando eu fiz o meu primeiro intercâmbio, se eu tivesse que me dizer alguma coisa, eu diria, vai em frente, faz, sabe? Porque para mim, esses 10 últimos anos que eu vivi foram os mais férteis que eu pude viver enquanto eu, indivíduo, entendeu? É claro que enquanto família é outro processo, mas assim, enquanto eu individualmente, eu acho que assim, foram os melhores anos da minha vida, eu, né? E eu acho que assim, eu sempre segui um pouco o fluxo da minha mente e eu acho que isso vai fazer muita diferença, sabe? Assim, eu acho que hoje eu sinto que eu pude, eu realizei, eu segui o meu caminho e isso tem um peso muito importante enquanto pessoa para mim. E para finalizar, eu diria o seguinte, que a partir do momento que eu coloquei idade como apenas um número na minha vida e que me coloquei na condição de uma eterna aprendiz, isso fez muita diferença na minha vida. E assim, aprendi a lidar um pouco com o medo, porque assim, eu continuo sentindo medo, eu sou muito medrosa. Isso aí eu acho que não dá para eliminar o medo, dá para você aprender a conviver com ele. Eu nunca deixei que o medo me paralisasse. E hoje eu lido melhor com isso. Eu sei que o novo vai sempre me assustar. Sair da zona de conforto não é fácil. É humano sentir medo, é humano não querer sair da zona de conforto. Mas é humano também você aceitar os desafios e não deixar que isso te paralise. Parei de colocar limites na minha vida. Parei e assim, se aparece alguma coisa nova para mim, assim, por que não? Vamos seguir em frente e vamos ver o que é que vai dar. Né? Eu acho que isso é fluidez. Eu gosto dessa fluidez na vida. Quem me conhece sabe quanto eu sou fã de café, né? Eu adoro café. Né? Café e intercâmbio, café e a língua inglesa. E eu tinha que aprender a pedir café, né? E aí o processo parece louco. Porque assim, quando eu olho hoje, eu digo, meu Deus, por que eu não aprendi tudo de uma vez? E aí eu chegava e dizia que queria um café, né? Aí, qual o café que você quer, né? Então, a pergunta básica. Então, assim, aí de cara, eu descobri, né? Mas aí tinha as opções lá e tal, e aí eu dizia tal. Aí dava um chute, tudo bem. Quando você está aprendendo uma língua, tudo é muito escuro. É como se você fosse acendendo uma luzinha aqui, outra luzinha ali. Quando você vê, você está na claridade. Mas até chegar a essa claridade é um processo. E aí eu fui aprendendo. Foi todo o processo. Aprendi o tipo de café, aprendi o tamanho, aprendi o adoçante. Aí depois, quando eu achava que eu tinha aprendido tudo, cheguei lá. Aí dizia, eu quero café assim, tal tamanho,
com o adoçante, tudo bonitinho. Quando eu achava que eu tinha aprendido tudo, aí a pessoa chegava pra mim e dizia, é pra tomar aqui ou pra levar? Caramba, eu disse, você tá de sacanagem comigo, porque eu já aprendi tudo e agora vem essa coisa nova. E eu não sabia o que era, eu não entendi o que eles estavam perguntando.